Fala galera, professor Eduardo Romão de Geografia. Estamos aqui para resolver questões do Intensivão Medicina Unifor e começando aqui a partir da primeira questão, que diz assim: o título do texto é África sem o chifre. Assim como ocorreu na América do Sul, separada da África há 138 milhões de anos, eu queria que você já grifasse aí, esse período pertence ao Cretáceo, tá? Que faz parte da Era Mesozoica, ok? Os geólogos estimam que chegará um momento em que o chifre da África também se desprenderá do continente. O Vale da Grande Fenda, chamado de Rift Valley, se você puder colocar do ladinho aí, o Vale da Grande Fenda se estende por mais de 3.000 quilômetros, desde o Golfo do Aden, lá em cima, né, o Golfo do Aden faz a ligação ali entre o Mar Vermelho e a região do Oceano Índico, no norte até Zimbábue, que é um país que fica ali mais ao sul do continente africano, já faz fronteira inclusive com a África do Sul, dividindo a placa africana em duas partes. Então você tem a placa africana, a partir desse processo de divisão ali vai surgir uma nova placa, que seria no caso a placa Somali, tá? Essa separação de placas justamente vai proporcionar ali a abertura, na verdade já está proporcionando uma abertura, que é justamente a região do Vale da Grande Fenda, do Rift Valley, ok? Afirma a geóloga Lúcia Pérez Dias, na revista científica The Conversation. Muito bem, o comando da questão diz o seguinte: o fenômeno descrito no texto é explicado pelo item A, o dobramento de placas com a formação de fraturas ou fendas. Na verdade, dobramentos são formação de montanhas, né? A placa ela não está dobrando. Para que haja dobramento de placas, dobramento a partir desse movimento de placas, você tem que ter um movimento convergente, né, de colisão de placas tectônicas. Na verdade, o que você vai ter aqui é um movimento divergente de separação de placas que vai proporcionar a abertura dessa fenda. Então, o item A é falso. O item B diz convecção do magma associada à orogênese. Orogênese, tudo bem, que é o movimento horizontal de placas, é de fato o que está acontecendo, que vai provocar aí a formação dessa fenda, mas não é a convecção do magma, a convecção do magma. A convecção do magma é um movimento que o magma faz dentro da Terra, numa camada interna ali da Terra chamada de astenosfera. Então, o item B também está falso. O item C diz deriva continental com movimentos divergentes. Esse é o item correto. A deriva continental é esse movimento de placas tectônicas, no caso, o movimento divergente de separação das placas, que é justamente o que provoca a formação do Vale da Grande Fenda. Então, a questão de número 1, item C. Ok? Vamos para a questão de número 2, que traz um texto com o título As bolas gigantes do granizo que atingiram a Espanha, apesar do tempo seco. O texto diz assim, acompanhe comigo. O verão, com temperaturas em níveis atípicos, deixou o mar Mediterrâneo mais quente do que o costume nesta época do ano, aumentando a virulência de tempestades. Além disso, as mudanças climáticas estão alterando os padrões de tempestades de granizo no mundo, uma vez que o ar mais quente faz com que mais água evapore da superfície. Então, o granizo é um tipo de precipitação, né? As precipitações que nós conhecemos, as chuvas, a neve, o granizo também é um exemplo de precipitação. E como é que se forma o granizo? Na verdade, você precisa ter ali uma temperatura mais elevada do ar, que vai provocar ali um processo intenso de evaporação. À medida que esse vapor vai subindo por convecção, ele vai encontrando camadas de ar mais frias, formando nuvens, né, do tipo cumulonimbus, são as nuvens que estão associadas aí à formação do granizo. E à medida que esse vapor vai condensando, vai virando ali aquela gotícula d'água e ganhando altitude, a temperatura vai caindo cada vez mais, o resultado é a formação de uma pedra de gelo, que a gente chama de granizo, tá? Então, é claro, né, a gente sabe que isso pode estar acontecendo de forma mais intensa por causa do aquecimento global. As elevadas temperaturas vêm aumentando os índices de precipitação por conta de um aumento também da evaporação. E quanto mais gotículas de água ganhando altitude nessas nuvens chamadas de cumulonimbus, mais a transformação dessas gotículas em pedras de gelo, que a gente chama de granizo. Então, o comando da questão diz o seguinte: a origem do fenômeno apresentado no excerto está no item A, entrada de massas frias no continente europeu. Não tem a ver diretamente com a entrada de massas frias, tá? Tem a ver com essa questão da evaporação, o acúmulo do vapor da água que vai ganhando altitude, perdendo temperatura, como a gente já disse, e isso transforma esse vapor numa gotícula d'água
E como essas nuvens cumulonimbus ela tem uma grande extensão vertical, são nuvens que podem ter aí uma espessura de até 12 quilômetros, 10, 12 quilômetros, quanto mais ela ganha altitude, mais a chance dessa gotícula se transformar numa pedra de gelo devido à queda da temperatura. Então o item B diz, variação das condições atmosféricas, não é o item correto, não é exatamente por conta da variação das condições atmosféricas. Item C, permanência dos padrões atmosféricos, muito menos, né? Você tem uma mudança com essa alta taxa de evaporação. Item D, interferência da continentalidade nos padrões atmosféricos. Não tem diretamente assim uma relação direta, né, da continentalidade com o fenômeno descrito. E o item E, sim, esse é o item correto, mudança dos padrões de circulação dos ventos, tá? Então, normalmente, por conta do processo de aquecimento global, como a gente disse, essa taxa de evaporação tende a aumentar, isso vai trazer uma mudança nos padrões de circulação do vento e vai provocar, influenciar a formação de granizo nas nuvens cumulonimbus. É importante sempre salientar a relação entre as nuvens cumulonimbus com a formação do granizo, da precipitação que é o granizo, tá? Então, o item A para a questão de número 2.